Meus irmãos, bom dia para vocês, pessoal que está em casa, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós vamos dar início aqui à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, e aí eu quero já convidar você para chamar aí os demais da família e se reunirem aí num lugar aconchegante para que todos nós possamos participar via online da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana na cidade de Belo Oriente, aqui em Minas Gerais, no nosso estado de Minas Gerais. Então você vá convidando os demais aí para irem se reunindo, e vou pedir a você que, ao estar aí no Facebook da igreja, vá lá no sininho, e através daquele sininho você vai encontrar o link dessa live. E você pode então compartilhar com os demais, com outras pessoas. Você pode compartilhar com amigos, parentes e também com os vizinhos, ok? Então vá se reunindo aí, junta a turma, e daqui a pouquinho nós vamos estar começando então a nossa live, em questão de mais uns 2 minutinhos, e nós vamos começar então a nossa live, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos então dar início. Eu queria começar então a nossa EBD de hoje, orando ao Senhor nosso Deus. E eu quero então convidar os irmãos que estão em casa para que nós possamos fechar os nossos olhos, e nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical fazendo uma oração. E nesta oração nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo cuidado dele para conosco, para com as nossas famílias, os nossos lares, nossa casa, pelo trabalho, pelo sustento, pelo teto, por tudo que bondosamente o Senhor tem feito por nós. Então nós queremos agradecer o nosso Deus, e pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, ainda que online, haja visto que os cultos presenciais foram suspensos, como já foi informado aos irmãos da igreja, até o conselho se reunir novamente, né? Então, esse tempo que nós vamos estar só transmitindo aqui os nossos cultos, nós queremos então que você participe conosco, esteja convidando outras pessoas, e nós queremos orar nesse momento agradecendo
ao Senhor nosso Deus. O Salmo de número 7, verso 1 diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. E o Senhor nos tem livrado. Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Pai, nós queremos nesta manhã glorificar o santo nome do Senhor e agradecer ao Deus amado pelo privilégio de estarmos nessa manhã conectados, ligados, ó Deus, através da internet, os irmãos em casa, aqueles que estão ligados, ó Deus amado, no Facebook, acompanhando essa transmissão, e queremos manifestar aqui, ó Deus, nesta manhã, nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida, pela tua provisão, pelo sustento, ó Deus, pelo livramento, pela boa saúde que o Senhor tem conservado, ó Deus querido, porque o Senhor nos tem guardado. De fato, a boa mão do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. Então nós agradecemos imensamente o Senhor por tamanho cuidado, Pai amado, sobre cada um de nós. Então que o teu povo, Pai querido, ainda que em casa, mas acompanhando pela internet, tenha também um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Lembramos, ó Deus, da nossa nação, oramos pelo nosso país, rogamos, ó Deus, pelo nosso presidente, lembramos também, Senhor, dos governantes, dos governos, dos prefeitos, ó Deus, nós colocamos os nossos gestores públicos diante do Senhor, rogamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor dê a eles direção e sabedoria para cuidarem, ó Deus, da população da melhor maneira possível. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão hospitalizados por conta desta pandemia. Pedimos que o Senhor abençoe as mãos dos médicos, ó Deus, os tratamentos que estão sendo feitos, que possam surtir o efeito e as pessoas possam se recuperar, ó Deus amado. Guarda aqueles que trabalham na área da saúde e que estão em contato direto, Pai, com pessoas contaminadas. Livra-os, ó Deus, do contágio. Abençoe a vida deles, ó Pai querido, para que de fato exerçam a sua função, a sua profissão com muito amor e carinho, como tem feito até então, e assim, ó Deus querido, possam prestar o melhor serviço àqueles que necessitarem. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade, ó Pai querido, pelo comércio da nossa cidade. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa sustentar cada empresário, cada empregado, cada família, Pai querido, que depende dos empregos que são gerados nesta cidade. Que o Senhor possa derramar graça e abençoar, ó Deus amado, grandemente para o louvor da tua glória. Como acabamos de ler na tua palavra, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é quem nos livra de toda perseguição, o Senhor é quem nos livra de toda situação. Então que bondosamente o Senhor possa repousar a tua potente e poderosa mão sobre a nossa cidade e nos abençoar, ó Deus querido, nesse tempo de pandemia, em que os números estão se elevando de pessoas contaminadas. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida do teu povo. Nos abençoe assim, Pai. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que está em casa, para nós abrirmos juntos também a palavra do Senhor nosso Deus, lá na carta de Tiago, que é meio irmão de Jesus, escreveu uma carta muito interessante, e eu queria ler parte dessa carta, para que nós tivéssemos um novo momento de oração, mas agora por aqueles que completaram ou completarão mais um ano de vida nesses dias. Palavra do Senhor nosso Deus na carta de Tiago,
diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, assim como devemos chorar com os que choram. Então, a palavra de Deus aí em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Mas eu queria pegar essa parte, irmãos. Está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Então, no meio dessa pandemia toda, nós temos motivos para nos alegrar plenamente no Senhor nosso Deus. Então, nós queremos nos alegrar com aqueles que completaram ou completarão mais um ano de vida. Eu me lembro que no dia 2 passado agora, a nossa Aninha, nossa irmã Aninha, completou mais um ano de vida. A Aninha, que é um milagre vivo, né? Quem quer conhecer milagre, ver milagres da parte de Deus, tem que conhecer a Aninha. E o nosso irmão Eli também esteve completando mais um ano de vida. Então, os nossos parabéns, as nossas felicitações ao nosso irmão Eli, que Deus possa abençoar grandemente a vida dele, bem como a vida daqueles que estão ou possivelmente completarão o aniversário no decorrer desta semana. Então, nós queremos orar mais uma vez e agradecer o Senhor pela vida desses amados irmãos. E é o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor mais uma vez em oração. Queremos pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da Aninha e também, ó Deus, sobre a vida do nosso irmão Eli, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-lo juntamente com a família dele, com a sua esposa. Que o Senhor esteja guardando, ó Deus, o Teu servo. Que ele seja sustentado, ó Deus amado, por Tua graça. Que o Senhor conceda a ele muitos e muitos anos de vida para viver na presença do Senhor, para exaltar o nome do Senhor por tantos quantos anos o Senhor conceder, ó Deus amado, a vida do Teu servo. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão pela vida do nosso irmão Eli. Conserva ele, Pai, nas Tuas mãos e guarda ele. É a nossa oração, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos desfalcados aqui dos nossos músicos, cantores, estão trabalhando, né? E não puderam ou não podem estar aqui hoje pela manhã, mas nós vamos cantar apenas um cântico e depois nós vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus lá no Salmo de número 126. Salmo 126. Então nós vamos cantar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pode ser? Então vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como é de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cálice de
joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, Glória a Deus. Sem Jesus é complicado, irmãos, não dá mesmo não, é difícil. E ainda bem que nós temos Jesus no nosso coração, ainda bem que Jesus nos salvou, ainda bem que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Eu falei aqui, irmãos, que nós íamos estudar o Salmo 126, mas eu queria trazer uma orientação aos irmãos aqui, antes de irmos para o Salmo 126. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho, e nós deveríamos ter a ministração da ceia do Senhor. Como os nossos cultos presenciais foram suspensos pelo conselho da nossa igreja, tendo em vista que o número de contaminados na nossa cidade tem aumentado, e também na nossa região, nos distritos aqui próximo à nossa cidade, então o conselho achou por bem, por amor aos irmãos, por amor à saúde, por respeitar os irmãos e as pessoas, então suspender os trabalhos da igreja por um tempo. Então hoje nós deveríamos ter a ceia, inclusive já havia anunciado isso no domingo passado, e como nós não estamos fazendo cultos presenciais, então nós não vamos ministrar a ceia hoje. E surgiu então alguns questionamentos, algumas pessoas perguntando por que a gente não faz então a ceia online, ou seja, eu aqui no templo, a gente prepararia aqui uma mesa, os irmãos em casa preparariam lá também a sua mesa, um pedaço de pão, um suco de uva. E então as perguntas que têm sido feitas, alguns questionamentos, algumas pessoas perguntando por que não fazemos os nossos cultos, a ceia, ministramos a ceia de forma online. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Por que nós não fazemos ceia online? Por que a gente não faz ceia online? Então, eu queria ler com os irmãos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 10, eu queria ler um versículo que está, 1 Coríntios, irmãos, você que está em casa, eu estou aqui explicando por que nós não fazemos ceia online, por que a gente não faz. Vou dar aqui algumas explicações, tá? Não quero tomar o tempo do ensino da palavra, mas abrir aqui esse parêntese e explicar isso aos irmãos. Então vejam bem, se você abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 10, e se você for lá no verso de número 17, um texto que eu tenho lido muito aqui, quando eu ministro a ceia, eu leio muito esse texto. Então a palavra de Deus nos diz assim: porque nós, olha só, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão.
corpo, porque todos participamos do único pão. Então vejam bem, irmãos, um único versículo e a gente desvenda tudo isso. Olha só, porque embora somos muitos, a ação comunitária, ceia é um tempo em que nós estamos juntos. Se você for lá para o livro de Atos, capítulo 2, o livro de Atos vai dizer assim, e eles perseveravam unânimes no templo, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Está lá escrito em Atos. Jesus, quando reuniu os seus discípulos, ele pegou um único pão, estava em comunhão, eles estavam reunidos, juntos. Jesus partiu o pão, cada um tirava um pedaço daquele pão. Então não é qualquer pão, é um pão que é preparado para isso, ele é consagrado para isso, ele é separado para isso. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto da comunhão. Embora somos, diz o texto, muitos, somos unicamente um pão. Olha a questão da comunhão, todos juntos. Segundo, unicamente um pão. Um pão. O que isso quer dizer, irmãos? Unicamente, todos juntos, unidade, comunhão, unidade. Todos têm que estar juntos. Diz o apóstolo Paulo mais ainda, unicamente um pão, um só corpo, um só corpo. A igreja é um só corpo quando ela está junta. É por isso que igreja somos nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Igreja somos nós, é quando nós nos juntamos é que nós nos tornamos igreja. Eu não sou igreja. O Sander sozinho não é igreja. A irmã Neném sozinha não é igreja. A Jennifer sozinha não é igreja. Igreja é quando nós nos juntamos comunitariamente para prestar culto a Deus, serviço a Deus. Então, comunhão e unidade. Precisamos estar juntos com um só propósito, com um só pão. Terceiro, diz o apóstolo Paulo, que um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. Então não é o pão da família fulana de tal, não é o pão da família fulana de tal, não é o pão da família de tal, não é o pão da família de tal, A, B, C ou D. É esse pão que é separado, o único pão que é partido. Todos nós participamos de um único pão. A ceia, quando nós vamos servir aqui, é certo que o pão já está devidamente cortado, aqueles pedacinhos e tal, mas ele foi cortado de um único pão, com um único propósito, que é participarmos juntos, em plena comunhão. Ok? Como eu citei Atos 42, todos eles participavam unânimes no templo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, na comunhão, na oração, tomavam as suas refeições juntos. Ceia é uma refeição que tem que ser tomada juntos. Então, um outro aspecto, deixa eu abrir mais um pequeno parênteses aqui. A ceia, ela não existe uma obrigação na Bíblia. Onde é que você lê na Bíblia e fala assim, a ceia tem que ser ministrada uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada... Não existe uma normativa na Bíblia. Não existe, tem um versículo que diz assim, a igreja tem que se reunir uma vez por mês para tomar ceia. Ou seja, nós estamos vivendo uma exceção, irmãos. Essa pandemia provocou um isolamento social. É por isso que nós estamos em casa, por isso que as pessoas não podem sair de casa. Para evitar a contaminação, o contágio, é que as pessoas devem ficar em casa. Quando sair de casa, usar máscara,
passar o gel na mão, essa preocupação toda que todo mundo já sabe, então todo mundo careca de saber o que tem que fazer. Não está certo que não faz. Muitas vezes a gente vê o pessoal na rua aí, de qualquer jeito, sem máscara, não estão nem aí. Né? Ok, esse é o outro lado. É uma questão de informação que a prefeitura deveria estar informando melhor a população. Bom, pula essa parte, esquece o que eu falei da prefeitura que saiu sem querer. Então, esse tempo de isolamento é um tempo que a igreja não pode se reunir, nós não podemos estar juntos. Suspendemos o culto presencial, visando aí essa questão de saúde pública, para evitar que algum irmão, alguma pessoa que vier à igreja seja contaminada. Então nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo com a sociedade, com os irmãos, para evitar um mal maior. Então nesse tempo de isolamento, nós não podemos nos reunir para participarmos da ceia, como diz a palavra de Deus. Aí alguém falou assim: ô pastor, mas fulano de tal faz, pastor fulano de tal faz, não sei o que, fulano de tal faz. Meu irmão, se faz, eles que vão prestar contas a Deus depois. Então, a Bíblia é para nós a nossa única regra de fé e prática. Quando eu digo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, isso quer dizer que eu ando pelos princípios da palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege a minha postura de vida, as minhas ações, as minhas atitudes. Eu não sou regido pelo que faz um pastor A, B, C ou D. Nós somos regidos, povo presbiteriano, que é um povo que lê Bíblia, não é? Eu sei que é. Povo presbiteriano é um povo que lê Bíblia, estuda a Bíblia e é um povo que procura viver de acordo com a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia diz que ceia é questão de comunhão, ceia é questão de unidade, ceia é porque nós somos um corpo só, é o ajuntamento solene do povo de Deus. Ceia é para a gente participar de um único pão, é um único pão, não são vários, é único. Então, meu querido, nós não podemos ministrar ceia online. Eu vou dizer que você... Bom, quem faz, presta contas depois a Deus, porque está indo contra a palavra de Deus. E nós vamos ficar com a palavra de Deus, ok? Então, ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ceiar, pastor, se eu morrer sem tomar ceia, eu vou para o inferno? Meu querido, a pessoa só vai para o inferno se ela não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ceia não é requisito para a salvação, ceia é requisito para a comunhão e não para a salvação, ok? Salvação é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e em Deus Pai Todo-Poderoso que enviou seu Filho, e o Espírito Santo que habita em nós. Isso sim é essencial para a salvação, ok? Fecho aqui um parêntese e vou pedir aos irmãos que, por favor, abram aí então no Salmo 126, que é o salmo que nós vamos estudar por alguns minutos aqui. Eu tinha falado com o diácono Walter que hoje de manhã nós iríamos estudar um texto lá no profeta Isaías, o texto que ele usou para falar com a mãe lá em Goiânia, que está com a sua filhinha, né? Nós estamos orando por ela, a pequena Sofia. Mas aí, Walter, eu vou deixar esse texto aqui, o texto de Isaías, para um outro momento, uma outra ocasião, tá bom? Então você abre aí, por favor, a sua Bíblia no Salmo 126. São apenas 6 versículos, irmãos. Salmo 126. E eu queria estudar esse texto aqui hoje pela manhã com os irmãos. E eu queria falar de um tema muito interessante. O tema de hoje é sofrimento. Sofrimento.
você preferir, para ficar mais chique, mais bonito, uma bênção chamado sofrimento. Uma bênção chamada sofrimento. Aí você pode estar perguntando aí em casa, pastor, mas sofrimento é bênção? É isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje, lendo aqui esse texto da palavra de Deus. Muita gente entende que sofrer não é de Deus. Muita gente entende que sofrer é uma ação do diabo e não de Deus. E quem pensa dessa forma está tremendamente equivocado, irmãos. Tremendamente equivocado. Jesus sofreu tudo que sofreu. E vai me dizer que era por causa do diabo ou porque estava em pecado? Não, tudo que Jesus sofreu, ele sofreu para fazer a vontade do Pai. Paulo, tudo que Paulo sofreu por amor ao Evangelho. Não tinha nada a ver com o diabo, tinha a ver com fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho. Todos os apóstolos que foram martirizados sofreram na carne, sofreram por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho. Então, o sofrimento, ele é sim, da parte de Deus, uma grande bênção para as nossas vidas, não é? O poder do sofrimento. Paulo chegou um momento na vida dele que ele ora a Deus dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne de Paulo. Lembra do texto lá de Coríntios? Não é? Um espinho incomoda. Quem é que tem um espinho na mão, um espinho no pé? Um espinho sempre incomoda, esse espinho perturba. A gente quer sempre arrancar aquele espinho, porque espinho causa sofrimento, causa dor. O espinho deixa a gente inquieto, não é? Então, quando Paulo ora ao Senhor dizendo: Senhor, me livra desse espinho, Deus vira para Paulo e diz: Paulo, não vou tirar. Não vou tirar. Esse espinho vai ficar aí para que você não se ensoberbeça. E mais, irmãos, a palavra de Deus lá diz que a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Então, olhe para o sofrimento e tenta entender o sofrimento. É óbvio que se você está sofrendo por causa de um pecado, está sofrendo porque fez alguma coisa errada, não devia ter feito e fez. Se você está sofrendo porque não cuidou, pegou uma doença, pegou uma enfermidade, então esse sofrimento realmente ele não é benéfico, não é bom, não é? Mas a Bíblia diz que Deus transforma tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está sofrendo por amor a Deus, por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, você está sofrendo como cristão, e esse tempo a gente sofre muito, a gente vê, né, a igreja sendo perseguida, mas a Bíblia vai dizer que nós devemos ter por motivo de grande alegria. Olha só, Pedro fala isso: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, passar por sofrimento. Então, se sofrer por amor a Cristo, esse sofrimento é uma grande bênção. Então o Salmo 126 fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, por causa dessas grandes coisas que o Senhor fez, nós estamos alegres. Aí veja, verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aí vem a parte do sofrimento, que é o que eles estavam fazendo, porque eles estão falando de uma coisa, quando o Senhor restaurou, passado. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura hoje, tempo presente. Por quê? Porque eles estavam vivendo em meio ao sofrimento. Verso 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam,
Ó, eles estão vivendo, estão semeando, mas estão semeando em meio a lágrimas. Então, os que com lágrimas semeiam, ó, com júbilo ceifarão. Futuro, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, presente, sofrimento, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, projeto para frente. Então veja essa linguagem do salmista, porque ao clamar por restauração, ao dizer: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de sofrimento. E aí ele vai usar esse exemplo daquele que joga a semente no chão, que trabalha o campo, que remove o mato, trabalha a terra, planta, mas ele não tem certeza se ele vai colher. Esse é o tempo de sofrimento. Porque depende muito da graça de Deus de derramar chuva sobre a terra. Então, o salmista aqui está clamando por uma restauração. Restaura, Senhor, a nossa condição. E aí, amados irmãos, se nós olharmos para esse tempo, que ninguém projetou, ninguém esperou, ninguém aguardou, ninguém imaginou, ninguém pensou, ninguém planejou, porque esse vírus veio e ele chegou como um tsunami, saiu provocando todo tipo de situações e de sentimentos e de perdas e de uma série de coisas, tirou a nossa liberdade, a nossa liberdade foi tirada. Então esse vírus veio e provocou uma série de coisas, demissões, empresas fechando, gente morrendo, provocou uma série de coisas. Nós acordamos, né? A pessoa está gripada, não sair gripada na rua, ou usar máscara para evitar de contaminar outras pessoas. Já deveríamos ter aprendido isso, mas estamos aprendendo agora a duras penas, com muitas dificuldades, mas estamos aprendendo. Então, esse é um tempo de sofrimento, de pessoas que estão em casa e estão tendo que reaprender a viver dentro de casa, porque antes o marido saía para trabalhar, a esposa saía para trabalhar, os filhos iam para a escola ou iam para a creche e saíam cedo, se encontravam à tarde, início da noite. Esse era o tempo, a gente estava vivendo assim, era a nossa vida comum, era a nossa vida diária, vivíamos assim. Mas agora não, está todo mundo isolado dentro de casa, tem que ficar em casa, e agora como é que faz? Antes a gente saía para fora, só se via de tardezinha, à noite, né? E às vezes nem à noite, porque os filhos que trabalham, o Sander, por exemplo, está aqui, trabalhava o dia inteiro e à noite ainda tinha que ir para a faculdade, não é, senhor? Então, olha, tudo isso mudou. Então nós estamos tendo que reaprender a conviver como família dentro de casa, o dia inteiro, todo dia, toda hora, não é? E aí, essa questão comportamental, relacional, estamos tendo que reaprender, e isso tem gerado muito sofrimento, tem aumentado o número de divórcio, de maridos que abandonam as famílias, de mulheres que estão indo embora, de filhos que estão se revoltando contra os seus pais, agindo de forma equivocada. Então nós estamos vivendo esse tempo. Por quê? Porque temos que readaptar muita coisa. As crianças não estão indo mais para a escola, não estão indo para a creche, não estão indo para a natação, não estão indo para a aula de karatê, não estão indo para a aula de inglês, tem que ficar em casa. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então nós, a semelhança do salmista, temos que clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Então nós estamos aguardando da parte de Deus o declínio, né, dessa curva que está se acentuando, o declínio, para que a vida comece a voltar à normalidade, para
a experimentar a nossa liberdade. Então, comércio fechado, shopping fechado, né? Final de semana a gente saía, queria ir para um shopping, tomar um sorvete, assistir um cinema, e tudo isso foi tirado, de repente, pá, tirou tudo isso. O nosso modus operandi mudou radicalmente, né? E isso tem causado um sofrimento, medo, ansiedade, pânico. Isso tem gerado transtornos psicológicos, doenças psicossomáticas. Eu tenho falado, vou repetir mais uma vez, quando essa pandemia passar, daqui 2, 3 anos, é que nós vamos ver de fato os efeitos dela. Do ponto de vista psicológico, sociológico, é que nós vamos ver o efeito dela. Então, a gente tem que se preparar. Por isso que a gente tem que estar com a fé em dias. Nossa alma precisa estar em dias. Nossa leitura da palavra, nossa oração, nosso contato com Deus, nossa vida com Deus precisa estar em dias, para que a nossa mente esteja saudável, nosso coração, nossa alma estejam saudáveis, porque senão a gente vai adoecer. É isso que a gente está vendo aí, muita gente ansiosa, muita gente com medo, muita gente preocupada com amanhã, com o futuro. Estão vivendo isso aí, esse é o momento. Então é um tempo de sofrimento. Agora, irmãos, nós temos que aprender a transformar o sofrimento em bênção. Como eu falei, um bom tema, olhando para esse texto aqui, seria uma bênção chamada sofrimento. Então, sofrimento pode ser, sim, uma grande bênção na nossa vida, dependendo da forma com que a gente olha para ele. Então, tem duas formas da gente reagir diante do sofrimento. Duas formas. Primeira, é aquela forma negativa. Tem pessoas que estão sofrendo e elas não suportam sofrer. Culpa da teologia da prosperidade, essa teologia satânica, diabólica, que crente não fica doente, crente não tem problema, crente não enfrenta dificuldade, crente não passa por sofrimento, né? Crente é super crente. O crente não tem problema financeiro, não tem problema emocional, não tem problema psicológico. Tem gente que acha que crente não toma remédio de tarja preta, crente não vai em psicólogo, não vai em psiquiatra. Tem gente que acha que crente é super crente não sofre nada, não passa nada. Então, essa teologia é uma teologia satânica, diabólica. Paulo morreu pobre, numa prisão escura, úmida, velho, saiu dali para ser a cabeça decapitada. Então, do ponto de vista da teologia da prosperidade, o apóstolo Paulo é o homem mais fracassado da face da terra. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então, essa teologia é satânica, diabólica. Porque sofrer, irmãos, faz parte do nosso treinamento. Sofrer faz parte da nossa vida. Então, há aqueles que reagem de forma negativa ao sofrimento. Tem gente que comete suicídio, pula da ponte, se enforca, parte para as drogas, para a prostituição, vai viver uma vida errada, abandona a família, vai viver com mandarim, andando aí sem rumo, sem direção. Tem gente que decide viver ao lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, do jeito que a vida tocar eu vou levando, vou vivendo, sem princípios, sem valores, sem perspectiva, sem projeto, sem pensar a vida, sem viver a vida, vai vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Então tem gente que reage de forma muito negativa ao sofrimento, mas outros reagem de forma extremamente positiva. Então é esse aspecto que eu quero abordar. Quando nós agimos de forma positiva diante do sofrimento, isso redunda em glória a Deus, isso redunda em amadurecimento espiritual. Nós amadurecemos espiritualmente, e isso vai redundar para que aqueles que estão à nossa volta, eles percebam claramente que o crente, diante de uma situação
situação adversa, de um momento de sofrimento, de uma tempestade, de uma luta, de uma dificuldade, ele reage de forma positiva. Ele tira o melhor do pior da situação que a gente possa estar enfrentando. Então é assim que o crente tem que reagir. E olhando para esse salmo, a gente aprende justamente isso. Então a gente aprende, por exemplo, a olhar para trás. Olhar para trás. Olha só, verso 1 e verso 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O salmista está olhando para trás. Ele está olhando pelo retrovisor. Quando o Senhor restaurou lá atrás, quando o Senhor fez alguma coisa lá atrás, quando o Senhor restaurou a sorte de Abraão, quando o Senhor restaurou a sorte de Jacó, quando o Senhor restaurou a sorte de Isaac, quando o Senhor restaurou a sorte de José. Olha, e eu poderia continuar citando aqui, um atrás do outro. Todos esses homens passaram por lutas, por dificuldades, enfrentaram sofrimentos, mas o Senhor restaurou a sorte deles. Eles não ficaram no sofrimento. Deus permitiu que eles passassem pelo sofrimento e Deus então os tirou do sofrimento. Então nós temos que aprender com o passado, temos que ler a Bíblia para entender que os servos de Deus no passado enfrentaram sofrimento, passaram por sofrimento, enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, mas o Senhor restaurou a sorte deles. O que eu aprendo aqui? Que todo sofrimento, irmãos, guarda isso na sua cabeça. Prende aí, Manené. Todo sofrimento é passageiro. Todo sofrimento é passageiro. Mas a bênção que esse sofrimento gera é para a vida toda. Olha que coisa interessante, irmãos. Ninguém sofre uma vida inteira. Sofre? Para você para pensar. Você sofre a vida inteira? Vida inteira sofrendo? Não. A gente às vezes sofre por um tempo. Passa por um tempo. Né? De repente um namoro que terminou, um noivado que terminou, uma demissão numa empresa, foi demitido de forma injusta, alguém lá puxou o seu tapete, ou o vizinho está se levantando contra você porque você é crente, ouve música de evangélica, gospel, mas ele gosta de ouvir o forrozão dele. Então, esse negócio todo, a gente sofre. Às vezes a gente está lá em casa orando, ouvindo uma mensagem, e tem gente que reclama. Sofrimento. Esse sofrimento é eterno? Dura para sempre? Dura a vida inteira? Não. O sofrimento é passageiro. Mas a bênção decorrente do sofrimento é para a vida toda. É por isso que o salmista está voltando ao passado. E ele, olhando a história dos servos de Deus no passado, é que ele vem agora diante dos seus ouvintes e diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando Deus fez aquilo, o que aconteceu? Diz o verso 2: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor fará por nós. Então, se Deus fez lá, Deus também vai fazer hoje, aqui, agora. Mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus do presente e será o mesmo Deus do futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, se Deus fez lá, fez na vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, de José, de Davi, de Salomão e etc. Se ele fez lá, então ele vai fazer aqui. É o mesmo Deus agindo na história, olhando para o seu povo, permitindo que o seu povo passe por determinadas situações. Verdade, ele permite, mas permite para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Por isso que o sofrimento é uma bênção. O sofrimento não é uma desgraça, não. O sofrimento é bênção. A gente tem que olhar para o sofrimento e entender que ele é uma bênção. Não é? Segunda coisa que a gente vai aprender é que olhando
Aí o verso 4, quando o salmista está clamando assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Da mesma forma como que o Senhor fez lá atrás, faz agora também no tempo presente. Restaura-nos agora, Senhor, nesse tempo. Traz restauração. Então, olha só, o sofrimento nos leva a clamar por restauração. O sofrimento nos ensina a pedir a Deus por um tempo de alívio, de normalidade. O sofrimento nos leva a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, a interceder ao Senhor. Então esse tempo agora, eu estava conversando ontem com um casal lá em casa, esse tempo agora é o tempo que Deus está nos concedendo para a gente buscar mais a Deus, orar mais ao Senhor, clamar mais ao Senhor, pedir mais ao Senhor. É por isso que o salmista está dizendo aqui, olha, eu olho para trás e vejo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, se Deus fez lá atrás, Ele diz: Senhor, faz agora de novo. Nesse tempo presente, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, irmãos, nós temos que clamar sim para o Senhor restaurar esse tempo, devolver a normalidade à nossa vida, nos livrar dessa pandemia, livrar os nossos irmãos do contágio, curar aqueles que estão doentes, enfermos, pedir ao Senhor que elimine essa praga, esse mal do nosso meio, dizer ao Senhor: restaura a nossa sorte, a congregação, a vida comunitária, estarmos juntos, congregar juntos. Agora que nós estamos sentindo uma falta tremenda, né, do ajuntamento solene, dos nossos cultos. Como a gente tem saudade. Tem dia que eu entro aqui na igreja, irmãos, eu olho para essas cadeiras vazias aqui, eu chego e choro, a gente chora. Que isso aqui não tem propósito nenhum. Se os irmãos não estiverem aqui, que propósito tem isso aqui? Qual é o propósito desse tempo? Não é para o ajuntamento do povo de Deus? Não é para a família da irmã de Levi, a família da Jennifer vir, a família do Sander vir, a minha família vir para cá, a sua família estar aqui, e nós juntos nos tornamos um só corpo, uma igreja só. Então, preste atenção nisso. Precisamos clamar por restauração. Então, o sofrimento nos leva a clamar, a dizer: Senhor, restaura a nossa sorte, ou seja, nos devolve a condição que nós tínhamos anteriormente. Isso é restauração, isso é devolver aquilo que tínhamos anteriormente. E terceiro, irmãos, para a gente terminar aqui, o sofrimento é uma bênção, ou uma bênção chamada sofrimento, porque nós vamos entender o seguinte: quem está sofrendo hoje, ele vai colher as bênçãos desse sofrimento. Olha que coisa tremenda. Quem está sofrendo hoje, vai colher as bênçãos desse sofrimento. Ninguém sofre à toa, irmãos, ninguém sofre à toa. Todo sofrimento tem um propósito. Um dia, os discípulos estavam caminhando com Jesus e pararam, viram um homem cego de nascença. Aí um dos discípulos virou para Jesus, apontou para o cego e falou assim: Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Olha só, os discípulos equivocadamente estavam vendo o sofrimento daquele homem cego como sendo fruto do pecado. Quem que pecou? Foi ele ou foram os pais? Aí vem Jesus e diz assim: nem ele pecou e nem seus pais, mas ele está nessa condição para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus foi lá e curou o cego. A glória de Deus se manifestou na vida dele. Todo aquele tempo de sofrimento se foi. O homem voltou a enxergar como um claro dia.
Foi ele que pecou? Foram seus pais? Não. Ele estava passando por aquele sofrimento para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, todo sofrimento, irmãos, vai manifestar bênção nas nossas vidas. É isso que diz o verso 5 e o verso 6. O verso 5 fala assim, os que com lágrimas semeiam, lágrimas, dor, sofrimento, os que com lágrimas semeiam, com júbilo. O que é júbilo? Festa, celebração, dança, alegria, isso é júbilo. Júbilo. Então, quem semeia em meio às lágrimas, quem está vivendo em meio ao sofrimento, diz aí o verso 5, com júbilo ele vai colher. E o verso 6 diz a mesma coisa, quem sai andando, observe os gerúndios, gerúndio, começou a andar e ainda está andando, começou a chorar e ainda está chorando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, a palavra alegria, júbilo, festa, celebração, dança, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua vitória, a sua bênção. Então, sofrimento é uma bênção da parte de Deus, porque ela vai gerar, o sofrimento vai gerar bênçãos nas nossas vidas. Esse período é um período em que Deus está fazendo isso, gerando feixes de bênçãos nas nossas vidas. E talvez, irmãos, a maior bênção que Deus está gerando nesse tempo de sofrimento, de pandemia, da Covid-19, dessa situação toda, dos cientistas que não conseguem desenvolver um medicamento eficaz, dessa discussão política inútil que nós estamos vendo todo dia aí, pelo menos eu já nem acompanho mais, dos nossos governantes que estão mais perdidos do que cego no meio de tiroteio, se é que os irmãos entendem essa expressão. Fecha o comércio, abre o comércio, fecha o comércio, abre o comércio, como se o comércio fosse o culpado de tudo. Não tem nada a ver uma coisa com nada, mas, bom, não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar de Deus. Sofrimento é uma bênção, irmãos, porque Deus vai nos permitir trazer os nossos feixes, e talvez o maior feixe que Deus está nos dando nesse tempo de sofrimento, sabe qual é? A nossa convicção, a certeza, a grande necessidade que a gente está aprendendo e entendendo, ainda que duras penas, de que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos de Deus todo dia, toda hora, em cada momento, quando a gente sai na rua, quando a gente vai no banco, quando a gente vai se relacionar, quando eu venho para cá para ter que pregar, ensinar, quando eu tenho que visitar, quando eu tenho que acudir alguém. Deus, a grande necessidade de Deus nesses dias. Nós precisamos de Deus, precisamos nos voltar para Deus, precisamos buscar mais a Deus, precisamos nos agarrar mais ao Senhor, precisamos declarar a nossa dependência do Senhor, precisamos olhar para Ele e dizer: Senhor, sem Ti nada podemos fazer, e não podemos mesmo, irmãos. Tudo é dádiva de Deus, tudo é dádiva de Deus. Há um cântico, acho que do Diante do Trono, não me lembro agora bem de cabeça, que diz que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, vem de Ti, Senhor. E o cântico diz lá: dependo de Ti, espero em Ti. É isso que nós precisamos entender. Talvez a maior bênção que Deus está gerando nesse tempo seja o sofrimento, porque o sofrimento está nos fazendo entender a cada dia de que nós dependemos totalmente de Deus. É
Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem traz toda sorte de provisão para as nossas vidas, é Ele, por meio dEle. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que está conosco todos os dias, Israel que o diga. Então nós necessitamos totalmente do Senhor nosso Deus. Então, nesta manhã, que nós possamos aprender essa grande verdade e tirar da nossa cabeça de uma vez por todas que sofrimento é algo maléfico, diabólico. Não, irmãos. O sofrimento é uma grande bênção. Uma grande bênção chamada sofrimento. Porque a gente pode olhar para trás e ver o que Deus fez. Porque nós podemos clamar no tempo presente: restaura, Senhor, a nossa sorte. E porque nós podemos ter a convicção de que, ainda semeando em meio às lágrimas, nós vamos colher os nossos feixes, feixe da vitória, o feixe da convicção de que o Senhor, precisamos totalmente do Senhor, o feixe de que esse tempo vai passar, Deus vai restaurar, sofrimento não é eterno, mas as bênçãos que Ele gera, nós vamos levar para a vida toda. São experiências que jamais vamos esquecer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus te dê um dia repleto de paz, de bênçãos e de vitórias. E já fica aqui, irmãos, o convite para às 19h30 nós estarmos juntos mais uma vez, para estarmos aqui adorando o Senhor nosso Deus, prestando a Ele culto, ainda que de forma online, mas estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Então Deus te conserve em paz, te conceda um dia de bênção e um dia de vitórias, no nome santo de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer, ó Deus amado, pela vida da irmã Nenê, pela vida da Jennifer, pela vida do Sander, pela disposição de estarem aqui comigo, ó Deus, neste dia, por estarmos aqui, ó Pai querido, com esse objetivo de falar do Senhor, falar da tua palavra, transmitir o recado da tua palavra ao coração dos nossos irmãos que estão em casa, nesse tempo, ó Deus amado, de isolamento. Que o Senhor possa abençoá-los, recompensá-los, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus, das suas necessidades, suprir cada uma delas, que o Senhor possa livrá-los, ó Deus amado, de toda doença, de toda enfermidade, que o Senhor possa fortalecer o teu povo, trazer comunhão na família, edificação, ó Pai querido, comunhão entre os componentes, o marido, a esposa, os filhos, que a graça do Senhor esteja sobre o teu povo, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, leva-nos para casa, guardados, ó Deus, e protegidos pela boa mão do Senhor. E nos permita, Pai, estarmos logo mais à noite aqui, às 19h30, em um novo encontro, um novo momento, em que estaremos, ó Deus, meditando novamente na palavra do Senhor nosso Deus. Então guarda o teu povo, Pai, e assim nos abençoe. É a oração que te pedimos e fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite, no nome santo de Jesus.